proclama a tua glória, pois ressuscitaste vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino E tu é a glória, e acima de todo nome está. Poderoso esse nome é. poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é. Nome de Jesus. Poderoso esse nome é. Poderoso esse nome é. O nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Oh, poderoso, não há outro. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia, agora estás. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome está. Aleluias. Obrigado, Senhor, porque tu é a glória, Pai. Ó Senhor, nós adoramos aquele que venceu a morte. Ó morte, onde está a tua vitória? Ó morte, onde está o teu aguilhão? Onde está a morte, a tua vitória? Porque o Senhor venceu sobre a morte. Obrigada, Senhor. Obrigada, Deus, pelo teu plano perfeito. Obrigada, Deus, porque tu mandaste aquele que veio salvar-nos. Ele resolveu o nosso problema. Ele resolveu o problema do homem que ia para o inferno. Se ele resolveu o teu problema, querido, você não vai mais para o inferno porque ele te salvou. O que dirá as outras coisas? Ele resolveu o problema do inferno, da morte. Nós éramos condenados à morte, mas ele venceu. Ele resolveu. Você acha que ele não pode resolver o teu problema? Se ele venceu o problema do inferno, se ele tomou a chave do inferno, o diabo não tem mais a chave, querido. Não tem a chave da própria casa. O que dirá as outras coisas? Porque estamos tão aflitos, tão cuidadosos com o dia de amanhã? Porque estamos tão preocupados? Se ele já nos salvou, se ele já deu aquilo que é suficiente, se ele resolveu o problema do inferno, não pode ele dar-nos juntamente com ele todas as coisas? Ele não tem sido bom, não tem sido suficiente, ele não é fiel.
estão debaixo do pé dele. Todas as coisas nos foi dadas. Todas as coisas, toda a terra ele nos deu. Nós podemos dominar a terra, porque ela foi dada ao homem. O preço foi pago para que nós possamos viver em abundância. Oh Pai, nos perdoa, Senhor, pela pequenez de nossa fé, pelas vezes em que duvidamos do Teu plano, pelas vezes, Senhor, em que vacilamos, que escolhemos a alternativa B, quando o Senhor tem nos dado um plano A, Senhor. Senhor, aumenta nosso amor pelo propósito. Senhor, aumenta nosso amor, aumenta nossa diligência, Senhor, pelo propósito. Oh Pai, porque grande foi o preço que o Senhor pagou. Oh Senhor, que não venhamos achar valor na nossa própria vida. Oh Senhor, mas que possamos corresponder ao Teu amor, Pai, agarrando um propósito, vivendo com intensidade, Pai. Oh Pai, que possamos, Pai, demonstrar um pouco, pelo menos um pouco daquilo que o Senhor tem feito, que o Senhor tem amado, Senhor. Que o Seu amor esteja em nós, ardendo dentro de nós, Pai. Pai, que hoje não seja apenas mais um dia no calendário, mas que seja um marco na nossa vida, Senhor. Que nós possamos lembrar da Sua crucificação, que possamos olhar para isso com temor, entendendo um Deus que se desfez de tudo que tinha e que desceu para a terra como uma criança, que brincou com crianças, que tinha vizinhos. Um Deus que estava no ventre de uma mulher. Um Deus que certamente foi amamentado porque Ele veio como carne. Senhor, que nós possamos entender essa profunda encarnação de Jesus Cristo, que se desfez de Deus, deixou os atributos de Deus, assumiu uma forma de homem. Oh Senhor, mas que em todo tempo foi humilde. Oh Pai, obrigada, Senhor Jesus, por nos salvar, por nos tornar semelhantes ao Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu declaro essa palavra penetrando no coração dos meus irmãos. Que possamos entender, Espírito Santo, o Senhor é livre nesse meio, nessa igreja. Coloca as palavras certas no meu coração, na minha boca. Que não venha falar de mim mesma, mas que venha falar de acordo com as Tuas santas Escrituras, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Pode sentar, queridos. Obrigada, louvor. E o tema de hoje é realidades da nova criação. Amém? Quem aqui é nova criação? Amém. Então, o tema de hoje é quem somos em Cristo. Tá? O subtema, né? O subtítulo. Quem somos em Cristo? E Deus, Ele nos criou para sermos como Ele é. Então, vamos olhar lá a Bíblia. Amém? Hoje é amanhã de estudo. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Gênesis 1, 27. Diz assim: E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Bom, aqui dá muita coisa, né? Aqui está dizendo que Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Então, Deus, Ele parece com você, amém? Querido, não tenha medo de ter essa convicção. Deus parece com os homens.
Deus criou um homem à sua imagem e à sua semelhança. Amém? Então você sabia que Deus, ele é incrível. Ele é o Criador. Você sabia que Deus, ele não é pobre? Você sabia que os céus é um céu do Senhor? Que Deus deu a terra aos filhos do homem? Que lá no céu existem ruas de ouro? Que Deus, ele tem todo o ouro, toda a prata? E você sabia que ele te fez semelhante a ele? Bom, isso daqui é um grande motivo de nos alegrarmos, não é mesmo? Porque nós somos semelhantes a ele. O projeto de Deus é que tenhamos uma vida parecida com a dele. E quando a gente fala uma vida parecendo com a de Deus, isso daí envolve muita coisa, querido. Só que para isso nós precisamos ser nova criatura. Essa é uma realidade da nova criação. Não é uma realidade da velha. É uma realidade da nova. Então, para que você possa viver uma vida parecida com Deus, você precisa ter uma nova vida. Mas como pode um homem nascer de novo? Porventura um homem pode voltar à barriga da sua mãe, sendo ele velho? Ângelo tem quantos anos? 38. Ângelo poderia voltar para a barriga da mãe dele? Não. Mas como é que um homem, ele tem uma nova criação? Como ele pode nascer de novo? É no espiritual, não é na carne. Então, ele nasce de novo quando ele entrega a vida para Jesus. Então, existe o quê? Uma realidade nova. Eu garanto que quando o Ângelo se converteu a Jesus, que ele entregou a vida dele para Jesus, algo nele mudou, porque precisa mudar. Eu estou falando aqui de uma nova criação. Você é novo em Cristo. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Existe uma novidade de vida, queridos, para aqueles que estão dentro dessa nova realidade. Amém? E tem que mudar mesmo. Aleluia? Então, nós nascemos de novo no Espírito. Temos uma vida nova no Espírito. Mas eu vou deixar bem claro que até o nosso físico muda. Nós ficamos mais radiantes, ficamos mais alegres, amém? Porque a alegria formoseia o rosto. E quando nós conhecemos a Jesus, nós ficamos alegres, não é? Então, nós ficamos até mais bonitos. Começamos a nos vestir melhor, de uma maneira mais bonita, mais elegante. Ai, Dani, fica em pé, por favor. Para as pessoas verem você. Ai, muito elegante, amém? Então, nós ficamos parecendo um príncipe, uma princesa, vestidos de majestade. Na Bíblia diz, querido, lá em Provérbios 31, que a mulher virtuosa, ela se veste de honra e de dignidade. A honra e a dignidade são os nossos vestidos, amém? Então, nós temos honra na nossa vida, temos dignidade, porque nós temos o Senhor, amém? Então, não despreze a você mesmo, porque querido, você tem um alto preço. Jesus não morreria por qualquer coisa. Ele deu o sangue dele, foi o sangue do Pai. Deus deu o Filho dele por você. Você não é qualquer coisa. Você não é um objeto na promoção. Você é único. Ninguém é igual a você. Pode ser até um pouquinho parecido, parecer uma coisa ou outra, mas ninguém tem a sua história. Ninguém tem os sonhos que você tem. Até a maneira como Deus fala com Dani é diferente da maneira como Deus fala comigo. Então veja como as coisas são diferentes, não é? Você já percebeu como Deus falou lá com Paulo? Gente, Paulo teve uma visão, ele ficou cego por um tempo. Aquilo ali foi uma coisa muito grande, Então, ele fala com as pessoas de maneiras diferentes. Já com José, já foi diferente quando o anjo foi anunciar que Maria ficaria grávida. Então, você vê aí histórias diferentes, momentos diferentes, até formas diferentes de ser falado. Você é único. E Deus sabe se comunicar com você como ninguém. E Ele quer se comunicar com você. Tá bom? Ele quer você.
Aleluia. E aí a gente pode ver lá em Efésios capítulo 2. Efésios 2, capítulo 13. Diz assim, ué. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Olha aqui, querido, Deus nos fez um. Amém? Nós somos um. Nós temos a vida de Deus. Deus, Ele une os gentios e os judeus, para que por meio da cruz de Cristo tivéssemos união com Ele. Então esse versículo está dizendo que Deus, Ele nos fez um, através da cruz. Amém? Então, essa cruz dele reconciliou o homem com Deus. E agora, tanto os judeus como os gentios, que não são os judeus, eles são um com o Pai. Mas para isso teve que haver a cruz, que foi o meio pelo qual uniu Deus com os homens. Amém? Então esse é o plano, sermos um. Agora vá lá em João, capítulo 19. João 19, versículo 1. Queridos, nós não podemos desprezar aquilo que Deus pagou um preço tão grande para erguer. Nós não podemos nos autodesprezar e nem desprezar os outros. Por quê? Porque Jesus Cristo pagou um grande preço pelo meu irmão e por mim. Amém? Então nós precisamos sempre olhar as pessoas com esse olhar e entender o valor delas. Porque nós também temos valor e as pessoas também têm esse valor. Jesus pagou um alto preço. Vamos lá em João 19. O que foi que Jesus sofreu para que tivéssemos vida? João 19, versículo 1. Pilatos, pois, tomou então a Jesus e o açoitou. E os soldados, tecendo uma coroa de espinho, lá a puseram sobre a cabeça. E lhe vestiram uma veste púrpura. E diziam, salve, rei dos judeus. E mandavam-lhe bofetadas. Então Pilatos saiu outra vez fora e disse-lhes, eis aqui, vos trago fora, para que saibais que não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus fora, levando a coroa de espinhos e o vestido de púrpura. Então você percebe aqui o que Jesus sofreu? Aqui está dizendo que as pessoas que diziam, se salve, rei dos judeus. Então as pessoas caçoavam de Jesus e ainda davam-lhes bofetadas. Amém? E diz aqui que ele também foi posto sobre ele, na sua cabeça, uma coroa de espinho. Então, ele sofreu. Amém? Ele realmente sofreu. Nós aprendemos que Jesus, ele andou aqui na terra e ele tinha as necessidades dele supridas. Ele era muito amado por muitas pessoas, mas também ele era odiado por muitas. Ele era amado por muitas, mas também odiado. Então Jesus, ele sofreu. Foi colocado uma coroa de espinho,
deram bofetadas nele. Ele sofreu muito, querido, para nos salvar. E o último sofrimento foi a crucificação, mas houve muito sofrimento. Lá, quando ele estava orando, a Bíblia conta que ele suou sangue. Isso é cientificamente comprovado. Isso acontece em meio ao estresse. E é difícil acontecer, mas isso acontece. Então, Jesus, ele suou sangue. Ele sofreu muito, querido. E ele padeceu. Na Bíblia diz que pelas pisaduras dele, em direção à cruz, nós somos curados e sarados. Então, ele sofreu para que você e eu tivéssemos uma vida em abundância. A salvação, nós aprendemos que vem do sozo e significa muita coisa. Não é apenas ir ao céu, mas é viver uma vida de abundância na terra. Você lembra que o Senhor, ele deu a terra aos filhos dos homens? Então, ele quer que você domine sobre a terra. Só que antes você não podia, agora você pode, por meio do vivo caminho, por meio de Jesus Cristo. Então, hoje nós podemos dominar na terra. Amém? Isso significa que a doença não tem mais poder sobre nós. Por quê? Porque ele levou sobre si. Na Bíblia diz que pelas pisaduras de Jesus nós somos curados e sarados. As pisaduras são o caminho que ele percorreu até a cruz. Então, esse caminho onde houve humilhação, onde houve açoites, esse caminho, ele significa cura para nós. Então, ele se fez pobre para que você e eu fôssemos ricos. Ele se fez maldito, porque a Bíblia dizia que maldito era todo aquele que fosse pregado no madeiro. Ele foi pregado no madeiro, então ele se tornou maldição para que eu e você fôssemos uma bênção. Então, veja, tudo aquilo que ele sofreu foi para que hoje nós não venhamos sofrer mais. Por isso que ele disse, está tudo feito, está tudo consumado. A minha missão está feita. Porque os profetas messiânicos profetizavam a respeito de um rei. Só que muitos não acreditavam, porque achavam que o rei ia vir com grande esplendor. Quando a gente fala de um rei, a gente pensa o quê? Riqueza, reino. Só que Jesus, ele quebrou o paradigma. Ele veio como um homem simples, um filho de José, filho de Maria, aquele que fazia mesas, que fazia bancos de madeira. As pessoas diziam, como ele pode ser o rei? Eu conheço o pai dele. O pai dele é José, ele mora ali perto de mim. José é meu vizinho, eu conheço Jesus. Aí o outro dizia, mas eu brincava com Jesus. A gente brincava junto lá com Jesus. A gente brincava, eu vi Jesus crescer. Como agora ele pode ser o rei? Como ele pode ser o Salvador? As pessoas não acreditavam em Jesus, porque elas estavam muito perto dele, elas conviviam com ele. Por isso que os judeus, muitos não acreditam ainda em Jesus. Ele veio para os seus, mas os seus não reconheceram. Então a promessa se estendeu aos gentios. Amém? Que são outros povos. E nós, que não, aqui tem algum judeu não, né? Então, a promessa se estendeu a vocês. Amém? Está todo mundo entendendo? Aleluia. Então, na Bíblia diz que não existe profeta sem honra, a não ser na sua própria casa, né? Então, como Jesus, ele estava naquela casa, como Jesus, ele era lá, como ele era de Jerusalém, ele vivia ali em Belém da Judéia, então o pessoal já era acostumado com ele. Então, quando ele se levantou para dizer que era o Messias, que a missão dele começou aos 30 anos, as pessoas não acreditavam que ele era o Salvador, porque achavam que ele tinha que ter uma coroa, que ele tinha que ser de um outro jeito. Então, muitos não acreditaram nele. Mas Jesus, ele se fez pobre para que nós fôssemos ricos. Então, hoje, nós não precisamos, e nem é da vontade de Deus, que a gente tenha necessidades. Porque Jesus, ele já se fez. Ele já se fez maldito. Ele já levou sobre si as nossas doenças. Então, hoje nós não precisamos estar mais doentes. Hoje nós não somos malditos, querido. Pelo contrário, você
vós sois os benditos do meu Pai. Então vocês são benditos no Pai. Amém? Porque Jesus já se fez maldito. E Ele já cancelou a nossa dívida. A maldição já acabou. Não existe mais maldição. Amém? Não existe maldição sem causas. Não existe mais maldição sobre nossa vida. Porque tudo já foi pago na cruz. Aleluia. Amém? E tem algumas coisas que eu gostaria que a gente repetisse juntos. É uma confissão sobre quem somos. E essa confissão, ela foi extraída desse livro aqui, ó. Você é o Melhor de Deus. É um livro de T.L. Osborne, que foi um grande evangelista. Então, vamos lá. Feche os seus olhos. E aí eu vou falando umas coisas e vocês vão repetindo, tá bom? Você vai dizer assim: Deus é o que Ele diz que é. Agora, fale isso com fé. Se quiser fechar os olhos, pode fechar. Eu sou o que Ele diz que eu sou. Deus tem o que diz que possui. Eu tenho o que o Senhor diz que tenho. Deus fará o que diz que fará. Eu posso realizar o que Ele diz que eu posso fazer. Devemos nos ver como Deus nos vê. Devemos pensar em nós como Deus pensa. Devemos confessar o que Ele diz ao nosso respeito. Amém? Então, querido, muito bem. Essas são as boas novas. Essa é a verdade do Evangelho. Nós não somos o que achamos que somos. Nós somos o que Deus diz que somos. Porque no mundo existem várias vozes. Existe a voz do diabo. E a voz do diabo, ela não pega leve. O diabo veio para roubar, matar e destruir. Tanto fisicamente, como o plano de Deus, como separar o homem de Deus, como espiritualmente nos matar. Então ele vai dizer, a todo respeito, mentiras, porque ele é o pai da mentira. Não existe verdade no que o diabo diz. A maneira dele é mentir. Ele sempre mente. Na Bíblia diz que não existe nada novo debaixo do sol. Então até as mentiras do diabo, elas são repetidas. Você não é suficiente para isso. Será que foi Deus mesmo que te chamou para fazer isso? Será que você pode fazer isso? Então fica martelando. Na Bíblia diz que isso são dados inflamados. Porque o diabo não pode entrar e possuir um crente. Porque você já é casa de Deus. Dois corpos não ocupam o mesmo lugar, amém? É a física que diz, e espiritualmente isso é verdade também. Você é casa de Deus, tabernáculo ambulante. O Espírito Santo mora dentro de você. Então isso significa que o diabo não pode possuir, mas ele pode te oprimir na mente. Então os dardos do diabo são pensamentos, são mentiras que ele sopra, né? E aí, às vezes, a gente acredita. A gente está, muitas vezes, acreditando nas mentiras do diabo. Mas só que, querido, se o pensamento fala algo diferente daquilo que a palavra diz sobre você, você tem que repreender, você não pode acreditar. Se Deus diz que você nasceu para ser bem-sucedido, que você tem um propósito com esse, Deus te deu uma visão, não saia disso. Não acredite nas mentiras do diabo, dizendo que você não pode, que você não é capaz, porque você é sim capaz. Porque Deus tem um plano na sua vida, Deus te fez para vencer, e não para ser derrotado, não para falir. Amém? Então, fique na sua mente com aquilo que Deus disse sobre você. E isso é algo tão simples, porque, por exemplo, quando uma igreja nasce em um lugar, a pessoa não começa falando para o povo sobre Apocalipse. Quando uma igreja nasce em um lugar, não vai começar a falar para as pessoas sobre Apocalipse, vai começar a falar sobre o quê? Realidades da nova criação. É um tema básico, é quem você é. Então, mas muitas das vezes, por ser tão básico, às vezes a gente despreza.
E muitas das vezes somos enganados porque não entendemos realmente quem somos. Mas quem eu sou? Davi perguntava e o Senhor respondeu para ele: você é minha casa, morada favorita de Deus. Você é reino, sacerdote. Amém? Você é reino, você é sacerdote, você foi levantado para cuidar de outras pessoas, para pregar a palavra de Deus. Sim, querido, você pode falar de Deus. Isso não é só para quem vem para cá no púlpito. Você também pode. Deus te deu autoridade sobre isso. Você pode abrir sua boca, você pode orar por pessoas, pode falar de Deus, sim. E Cristo não veio para condenar as pessoas, mas para amá-las, abençoá-las e salvá-las. Vamos ver lá em Lucas, capítulo 19. Lucas, capítulo 19. Às vezes eu penso, né, e eu fico, meu Deus, eu mando o povo abrir a Bíblia e depois eu vou procurar. Já pensou se eu não achar? Sendo que eu já disse o livro e eu acho que é um dos grandes temores de quem está aqui ministrando, né? Dizer o livro, depois ficar aqui procurando e não achar. E agora? Mas ainda bem que aqui tem o slide, né? Que qualquer coisa a gente pede para a Dielma colocar. Mas em Lucas 19, versículo 10, diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, nós estávamos perdidos, como uma ovelha sem pastores. Mas Ele veio para nos achar, para nos salvar. Ele não veio para condenar o mundo. Ele veio para abençoar. Amém? Ele veio, queridos, para nos amar. Então, essa é a verdade. Deus, Ele amou muito o mundo. De tal maneira que deu seu Filho querido, o seu único Filho, Jesus Cristo, para nos salvar. Isso demonstra o amor de Deus por nós. Que deu, teve uma atitude, porque o amor se prova em atitudes, em ações. E vamos ver aqui, nas boas novas não há condenação. Não temos o direito de usar o púlpito, que é esse lugar aqui, para amaldiçoar as pessoas, para dizer para elas que elas não são suficientes, que elas não podem, que elas não conseguem. Isso não pode sair da nossa boca, nem aqui em cima e nem entre nós. Nós não podemos amaldiçoar as pessoas. Então, precisamos ter cuidado, porque muitas das vezes nós estamos amaldiçoando a criação de Deus com a nossa boca, quando nós escolhemos falar de determinadas pessoas, falar aquilo que Deus não fala. Então nós estamos amaldiçoando os filhos de Deus, aqueles que Deus ama. Sabia que ali está Laís, né? E Laís, ela tem o Espírito Santo dentro dela. Então quando eu olho para Laís, eu preciso vê-la com o olhar de Deus. Na Bíblia diz em Filipenses 4 que nós temos que pensar aquilo que é bom, aquilo que é de boa fama. Então nós temos que ter sobre as pessoas pensamentos de boa fama, pensamentos bons, pensamentos agradáveis, não só sobre as pessoas, mas também sobre nós. Então temos que pensar sobre nós pensamentos bons, mas também sobre os outros. Então toda vez que eu penso em Laís, da minha boca, querido, tem que sair palavras boas. Tem que sair coisas boas. Ah, não, Bruna, mas João, todo mundo sabe que João é assim, assim, assim. Todo mundo sabe. Isso já até saiu no jornal, vamos supor. Isso é verdade, isso é verdade. Tá bom, pode até ser, mas eu não preciso falar. Pode até ser verdade que João compra e não paga. Pode até ser verdade, mas eu preciso falar? Se eu falar isso, isso vai ajudar João? Não vai. Agora, se eu chegar para João e falar com ele a respeito do que a palavra diz sobre isso, sobre comprar e não pagar, sobre roubar, isso pode ajudar João? Pode ou não pode? Pode. Então, espalhar boatos, falar mal das pessoas, isso não ajuda. Na verdade, isso só atrapalha.
E muitas das vezes nós estamos ajudando o diabo, porque o diabo ele veio já para condenar as pessoas, para amaldiçoar as pessoas. Às vezes nós estamos até ajudando o diabo nessa tarefa de amaldiçoar as pessoas. Então, sempre tenha boas palavras na sua boca. Abençoe a criação de Deus. Abençoe as pessoas. Se você não tem coisas boas para falar, que é impossível, mas pelo menos então não fale. Mas sempre há alguma coisa boa para falar. Eu lembro de uma vez, deixa eu beber aqui um pouquinho de água, viu? Eu lembro de uma vez que eu estava com o pessoal e a gente estava lanchando, era o pessoal que estava comigo no ensino médio. E aí as meninas estavam falando de uma menina da nossa sala. E elas estavam falando mal, sabe, falando mal mesmo. E aí eu não tinha muito o que fazer, porque geralmente eu não fico muito quando isso acontece. Eu vou para algum outro lugar. Mas só que era uma lanchonete pública, eu não tinha nem assim para dizer, eu vou ali, tá? Então não tinha nem como fugir. Então eu disse, ai, isso já está me cansando. Aí eu disse, você já viu o cabelo dela? O cabelo dela é lindo, né? Nossa, o cabelo dela é muito bonito. Aí todo mundo ficou olhando assim para mim. Aí uma outra colega minha falou, por que você é amiguinha dela? Então, mas é assim, mas ela já me conhecia, ela falou isso brincando, mas a gente tem que cortar. A gente não pode deixar que falem mal da criação de Deus. E a gente tem que olhar para as pessoas com olhos de amor. Porque Jesus fez isso por nós. Jesus não nos amaldiçoa, Jesus ele nos abençoa, amém? Então nós temos que pensar bem a respeito dos outros, porque ele pensa bem sobre nós, amém? Aleluia. E Jesus não condena as pessoas. Vamos lá ver Lucas 23. Lucas 23, versículo 39. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro, repreendia-o, dizendo, tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação, e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este, ele estava se referindo a Jesus, nenhum mal fez. E disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo, que hoje estará comigo no paraíso. Então, o ladrão da cruz, queridos, ele foi perdoado, amém? No último momento, o Senhor não condenou, sendo que ele merecia ser condenado. Mas o Senhor o perdoou. Isso significa que não importa o que você faz, se você realmente se arrepender, a Bíblia diz que o Senhor é fiel e justo para te perdoar. Amém? Se você se arrepender, o Senhor te perdoa. Ah, não, mas eu fiz uma coisa muito grave. É um pecado horrível. Tá bom, mas se você se arrepender, o Senhor diz que te perdoa. Ele é fiel e bom para te perdoar. Não importa o que seja. Se há arrependimento, há perdão de pecado. Amém? Isso é salvação. Arrependimento e perdão. E aí a gente vê também o episódio da mulher adúltera, que está lá em João, capítulo 8. João, capítulo 8, versículo 1. A mulher adúltera. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe, mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o, para que tivesse de que o acusar.
Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E, tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, saíram um, a começar pelos mais velhos, até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher, que estava no meio. E, endireitando-lhe Jesus, e não vendo alguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Então, as pessoas não podiam condenar, porque elas também tinham pecado. Então, eu e você não podemos condenar ninguém. Por quê? Porque também pecamos. Tá? Nós pecamos. Podemos pecar em ações, em pensamentos, o Senhor nos perdoa. Mas nós não podemos julgar ninguém. Por quê? Porque nós também pecamos. Então, era isso que o Senhor estava dizendo. Onde estão os acusadores? Pode ser que você não seja uma adúltera,